Governo propõe isenção parcial do IR para rendas entre 5 e 7 mil reais. Medida faz parte do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para a população que ganha até 5 mil por mês. Antes de mais nada, essa medida do governo vem de forma completamente atrasada. Se você tem inflações absurdas ao longo dos anos, se todos os anos inflação, você concorda que a isenção da alíquota do imposto de renda tem que estar acompanhando essa inflação, certo? Tanto que um dos problemas que a gente sempre majora aqui é: cadê o aumento do limite do faturamento do Simples para a empresa continuar no Simples Nacional? Porque é o seguinte, vamos supor que o limite do Simples fosse 100 mil reais, só para a conta ficar redonda. Aí você tem uma empresa que fatura 100 mil reais, ela está dentro do limite do Simples. Aí você tem uma inflação de 10% esse ano. O que vai acontecer com o teu faturamento? Provavelmente ele vai passar para 110%. Isso significa que você está lucrando mais? Isso significa que você está ganhando mais? Não. Mas ela passa a ter um faturamento de 110%. 110 mil. Aí você sai da isenção do Simples. Aí você paga mais imposto. Ou seja, você ganhando a mesma coisa, você passa a pagar mais imposto. Então, quando o governo chega e fala assim, não, agora quem ganha até 5 mil reais vai ser isento do imposto de renda. Isso é uma medida atrasada. Não adianta você isentar o cara que ganha 5 pau agora, se nos últimos 10 anos a inflação vem comendo os seus ganhos e você tem que cada vez ganhar mais para consumir o mesmo. Então, a real é que é o contrário. Nós estamos pagando mais impostos. Sim, nós estamos pagando mais impostos. E aí, meu irmão, eu vou dizer para você, isso aí provavelmente vai passar, é uma proposta do governo que vai passar, tá? Por quê? Primeiro, porque o governo tem muita força orçamentária. Segundo, porque é uma proposta popular. É muito ruim para um deputado votar contra a isenção de imposto, né, de alguém. Então, o deputado não vai comprar essa briga para si. Ah, responsabilidade fiscal, o governo irresponsável e eu, deputado, todo responsável fiscalmente. Não, o cara vai votar a favor, então provavelmente isso vai passar. A questão é, de onde vamos tirar a diferença? Você sabe, né? Do mesmo cara mais pobre. Aumentando imposto em produto. É isso. O Brasil, eu já falei isso aqui várias vezes, nós temos um problema estrutural. Nós somos viciados em pagarmos pouco imposto de renda. Sim, a gente paga pouco imposto de renda, mas a gente paga muito imposto no produto e serviço, que é o pior tipo de imposto que tem. Porque aí você paga impostos em cascata. Você vai comprar um carro, você está pagando o imposto do cara que extraiu a borracha, o cara que fez o pneu, o cara que transportou o pneu, o cara que montou o pneu no carro, e isso para todas as partes do carro. Ainda você paga o imposto do carro, você paga o imposto do frete do carro, você paga o imposto da loja do carro, você paga tudo em cascata. Você vai comprar um carro popular aqui no Brasil, você vai gastar 100 mil reais, cara. Sendo que 50 é imposto. Ah, não, mas pelo menos eu tô tendo uma isenção do imposto. Não, você não tá, cara. O imposto mais justo que tem é o imposto de renda. Por isso que em alguns lugares do mundo, por exemplo nos Estados Unidos, você chega a pagar, dependendo da tua renda, você chega a pagar 50% de imposto de renda. Só que você vai comprar um carro, o carro é barato. Você vai comprar as coisas são baratas. Entendeu? Um país justo, um país bom para se viver, entenda. A mão de obra é cara e os produtos são baratos. Porque as pessoas valem muito, não as coisas. Então, escuta, nós estamos no caminho errado. Tá? Eu não sou contra essa medida, eu acho que tem que ter essa medida. Só que isso é uma maquiagem, é uma casca para um problema estrutural gigante que nós temos no nosso país, que é como a gente entende a nossa tributação. Nós temos que tirar imposto do produto e serviço, jogar imposto na renda e termos medidas de controle de inflação para que tudo isso não seja comido pela própria inflação. Beleza? Próxima notícia que é séria também. Banco Central deve voltar a subir juros para conter a inflação. Índice pode empatar com o auge da crise do governo Dilma. Decisão do Copom sai no fim da tarde. Também nessa quarta, o Banco Central americano anuncia que fará com a taxa de juros por lá. O tarifaço de Trump no radar. O Comitê de Política Monetária do Copom se reúne nesta terça-feira e deve subir a taxa básica dos juros para 13,25% de 13 para 14,25% ao ano. Essa é a expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. Eu vou dar um panorama de quão absurdo isso é. Se você consegue investir numa aplicação que te dá 1% ao mês, nós estamos falando de 12% ao ano.
é um rendimento, assim, dos sonhos. Você ter 1% de rendimento ao mês é um rendimento dos sonhos. Isso significa assim, se você tem 100 mil reais e você aplica, você ganha R$ 1.000 por mês, certo? 1%. Se você tem 10 mil reais, se você tem R$ 1 milhão aplicados, você ganha R$ 10 mil por mês. Isso é uma aplicação dos sonhos. Imagina o seguinte, imagina que você juntou R$ 1 milhão. Aí você aplica e você tem uma renda de 1% ao mês. Você tem R$ 10 mil todos os meses. Não é muito bom? É muito bom. Isso é o sonho. Assim, qualquer investidor no mundo procura isso. O que eu estou te dizendo é que a taxa de juros básica, é a taxa de juros que vai basear as outras taxas de juros no seu país, é de 14,25 ao ano, cara. É como se você tivesse R$ 1 milhão, você ganhasse R$ 14 mil todos os meses. Você tem noção do tamanho do problema? Você ter uma taxa de juros desse tamanho? E aí tem gente que ainda fala assim, já sei, vamos baixar a taxa de juros na canetada. É só o Banco Central decidir que a taxa de juros vai ser menor. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você explode a inflação. A relação é muito simples, cara. Entenda o seguinte. Quanto mais inflação você tem, ou seja, quanto mais os produtos vão ficando mais caros, menos as pessoas procuram crédito para comprá-lo. Porque está muito caro, então a pessoa não compra. Então a taxa de juros tende a descer. Quando você faz o contrário, quando você tem taxa de juros elevada, o crédito está alto, as pessoas não buscam crédito porque o crédito está caro. Então as pessoas não compram as coisas, então você segura a inflação. Isso aqui são todas medidas horrorosas, tá? Se você baixa a taxa de juros artificialmente, o crédito fica muito barato, as pessoas têm acesso ao dinheiro, elas vão comprar as coisas e aí as coisas vão ficar muito mais caras porque a inflação vai explodir. O que eu estou dizendo para você é, não existe mágica. Não existe você baixar a taxa de juros na canetada e achar que as coisas vão ficar boas. Você só tem taxa de juros alta num país porque o preço do dinheiro é caro. E se o preço do dinheiro é caro, isso significa que você tem uma crise de confiabilidade na tua sociedade, na tua estrutura. Vamos lá. O que é o dinheiro? Eu já falei várias vezes aqui. O dinheiro é um sistema de crenças. São várias pessoas acreditando que um pedaço de papel tem um valor, que um número digital ali na conta do teu banco tem um valor. Isso é um sistema de crenças. Se esta ferramenta está cara, significa que há uma crise no sistema de crenças dessas pessoas. As pessoas entendem que investir em você é muito arriscado, porque no futuro ou você não paga, ou você tem problemas jurídicos diversos que fazem com que o seu dinheiro não renda, ou a sua moeda vai desvalorizar, então você pode até ganhar naquela moeda, mas isso pro resto do mundo não funciona. Então você tem que consertar essas coisas. Não adianta você querer baixar juro na canetada, que foi o erro da Dilma. E aí, meu irmão, mais uma vez, você vê, dessa vez, o Lula, né, diferente dos governos anteriores, ele não vai ter a sorte que ele teve quando ele ganhou a eleição em 2002 e assumiu em 2003, de ter o boom dos commodities. O que foi o boom dos commodities? A China crescendo pra caramba, soja, ferro, milho, os commodities, aquilo que tem valor comum para o mundo inteiro, crescendo demais e, por sorte, o Brasil era dono de alguns dos maiores commodities demandados pelo mundo, como, por exemplo, ferro, aço, soja, etc. E aí o Lula, apesar dos seus desmandos, apesar, inclusive, do mensalão, dos desmandos todos com a Petrobras, etc, etc., apesar disso, o governo Lula 1 e o governo Lula 2, eles deram sorte na economia. Explodiu depois no governo Dilma. Dessa vez, Lula 3, ele não está tendo a mesma sorte. Não está tendo boom de commodity nenhum. A economia não está bombando. O agro está bem porque sempre está bem. Agora, a indústria e o serviço estão ladeira abaixo. E aí, meu brother, não tem mágica. É a inflação nas alturas, a taxa de juros lá nas alturas, e aí eu quero ver como esse cara vai fazer para fazer campanha ano que vem.